Sejam bem-vindos a mais um episódio da Livecast Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o tema de hoje é inteligência emocional. Só lembrando que esse conteúdo é chamado de Livecast porque é gravado ao vivo pelo Instagram, mas também é possível ouvir no formato podcast pelo YouTube, YouTube Music e Spotify, tá? Mas, indo direto ao que nos interessa, ao que nos trouxe aqui, o tema de hoje é inteligência emocional, mas eu quero começar conversando com vocês um pouco sobre o que é inteligência de maneira geral, né? Então, a inteligência é a nossa capacidade de compreensão, né? Ou de entendimento das coisas e do mundo de uma maneira geral, né? Como a gente entende e interpreta o mundo e a realidade, né? Como a gente resolve problemas e conflitos, como a gente se adapta às novas situações. Então, tudo isso diz respeito à nossa inteligência. E a inteligência emocional está relacionada, né, à compreensão e à lida com as emoções, né, além de gerenciar. Então, nós temos diversas emoções, como a gente reage a cada emoção, como a gente lida, como a gente gerencia e regula as nossas emoções, tudo isso está relacionado à inteligência emocional. Então, logo, a inteligência emocional, ela está relacionada à maturidade, né? Afinal de contas, a forma como uma pessoa lida com as emoções é como a gente consegue observar o nível de maturidade dela. Por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, se eu nego alguma coisa para eles, né, se eu não deixo eles fazerem alguma coisa, nego alguma coisa de uma maneira geral, contrario a vontade deles, qual que é a reação deles? É chorar, gritar, espernear. Tem adulto que gostaria de fazer isso. Mas a reação dos meus filhos é essa, por quê? Porque eles não têm maturidade, né? Eles não têm equilíbrio emocional para lidar com as próprias emoções ainda. Eles ainda vão desenvolver e cabe a mim ensiná-los, né? Mas por isso, esse é um dos motivos que a gente precisa aprender sobre inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional, para que nós possamos agir com equilíbrio, né? Ainda mais se tratando de pessoas cristãs, né? Então, nós cristãos devemos agir com equilíbrio, devemos viver de uma maneira que as pessoas, né, como diz em 1 Pedro, né, se envergonhem ao falar mal de nós, né, pelo bom procedimento que há em nós. Então, nós precisamos sim ser pessoas equilibradas, né? E como que a gente desenvolve inteligência emocional? Eu gostaria que houvesse um download, né, e baixasse aí tudo que eu preciso na minha mente. Mas a vida real não é dessa forma, né? Então, uma das formas da gente começar a caminhar em prol do desenvolvimento, né, da inteligência emocional é aprendendo a identificar e nomear as nossas emoções, né? Hoje em dia, as doenças emocionais estão mais faladas, mais comentadas, nós temos mais informações sobre isso é bom. Só que isso acaba banalizando algumas coisas, né? Então, às vezes a pessoa tá com uma série de sentimentos e ela coloca a culpa de tudo na ansiedade, né? Tudo que ela sente é ansiedade. E não necessariamente. Então, por isso que é importante a gente identificar, porque nem tudo é ansiedade. A ansiedade existe sim, ela pode ser tratada, deve ser tratada, mas não existe só ansiedade, né? Nós temos medo, nos sentimos decepcionados, nos sentimos tristes, nós ficamos com raiva, nos sentimos constrangidos. Então, tem uma série de emoções que a gente passa e que é importante a gente identificar que quanto mais a gente entende as nossas próprias emoções, isso facilita, né, e melhora a nossa comunicação. Por exemplo, esse ano aqui de 2023, eu completei 10 anos de casada, né? Hoje eu posso dizer que a comunicação entre eu e o meu marido está muito melhor. Sempre temos pontos a melhorar porque somos seres humanos, né? Mas está muito melhor do que quando a gente casou, nos primeiros anos de casamento, né? Então, às vezes, assim, quando o meu marido fazia alguma coisa que me desagradava de alguma forma, a minha reação era dar um chilique, né? Chorar,
quase fazia igual minhas crianças, só não esperneava porque fica chato, né? Mas eu dava um chilique, eu chorava, às vezes gritava, me fazia de vítima. Eu não podia ver uma oportunidade de me fazer de vítima que eu já tava lá sendo. Eu adoro essas coisas. Hoje eu amadureci. Não sou um poço de maturidade, obviamente, mas venho amadurecendo ao longo dos anos, né? Então eu dava tudo eu dava chilique, e o que acontecia? Nada, né? Então, no final das contas, o meu marido nunca entendeu de fato o que realmente me desagradava, ou por que certas coisas me desagradavam. Porque eu só sabia dar chilique. Então, a partir do momento que eu amadureci e comecei a lidar melhor, porque às vezes acontece alguma coisa e a gente fica com raiva. A raiva é um sentimento temporário. A gente não fica 100% do tempo com raiva. A gente vem e fica irritada naquele momento. No outro dia, a gente já não tá mais com raiva. E é aquele sentimento que a gente precisa entender, o que tá por trás da raiva, né? Às vezes é uma decepção, às vezes é uma frustração. Então, conforme eu consegui me comunicar com meu marido e falar, olha, você tomou essa atitude, você fez isso, e isso fez com que eu me sentisse constrangida, isso fez com que eu me sentisse decepcionada. Eu fiquei triste com essa reação, né, com essa atitude, com esse algo que você fez. E como que a gente vai lidar com isso, né? Então, conforme eu aprendi a me comunicar, o meu relacionamento, obviamente, melhorou, né? E as coisas vão facilitando. A partir do momento que a gente aprende a se comunicar, tudo fica mais fácil, né? Então, desenvolver as emoções, né? Ou aprender a identificar as nossas emoções, compreender melhor todas as nossas emoções, fazem parte do amadurecimento, né? Então, melhora a comunicação e, consequentemente, a gente começa a entender melhor as outras pessoas, né? E até isso, às vezes a gente vê alguém dando um chilique, a gente fala, aquela pessoa não é aquilo de verdade que ela tá sentindo naquele momento. Ela tá sentindo alguma outra coisa que ela não sabe expressar nesse momento. Então, assim, vamos nos acalmar. Isso facilita porque às vezes é muito fácil, assim, minha amiga deu um chilique. Aí eu já quero logo ficar com raiva, já quero logo cortar a amizade, já quero logo um monte de coisa. E não, ela teve um momento difícil que ela não soube regular as emoções dela, agiu com imaturidade e eu posso entender isso, né? Isso quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a ter mais empatia pelas pessoas, né? E a gente começa a entender um pouco melhor as emoções do outro, entender que as outras pessoas também têm dificuldades. E essa questão da empatia, né, da comunicação, dos relacionamentos é importante, porque a vida é baseada em relacionamentos, gente. Principalmente a vida cristã. A vida cristã, ela é muito baseada, ela é totalmente, né, não é nem muito, ela é totalmente baseada em relacionamentos. Porque quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus e amar as pessoas. E para eu amar alguém, seja Deus, seja as pessoas, isso acontece na base do relacionamento, né? Então a vida cristã é relacionamento. Sem contar que Deus instituiu a igreja, né? A igreja nada mais é do que o corpo de Cristo, a família de Deus. Então eu posso não ter uma mãe biológica, um pai biológico, irmãos, eu posso estar sozinha, vamos dizer assim, biologicamente, mas se eu sou membro de uma igreja, eu não estou sozinha, né? Não existem órfãos na família de Deus. Então Deus nos fez para viver em relacionamentos. Eu posso não ter filhos, mas eu posso apadrinhar alguém na minha igreja, apadrinhar no sentido de discipular alguém na minha igreja, ensinar alguém na minha igreja, ser uma mãe de uma... Eu não gosto muito desse termo, eu não sei, mãe espiritual, pai espiritual, mas o que eu quero dizer assim, é ser uma pessoa mais velha, mais madura, que pode orientar, fazer o papel de pai, no caso de uma pessoa que às vezes ou não tem os pais biológicos, né, porque já morreram, enfim, ou porque moram em outro estado, em outro país. Enfim, nós podemos sim ser pais, mães e filhos e viver em família, né, na igreja. Então Deus não nos fez para viver sozinhos. Inclusive falando nos termos, né, de psicologia, por isso que grupos terapêuticos são muito eficazes em diversos tratamentos, né, em diversos aspectos. Por isso que existem grupos diversos, grupos de mãe que tem filho autista, grupo de mãe que perdeu filhos, grupo de pessoas com doenças específicas, grupo de famílias com determinadas características, né? Porque os grupos, eles são muito eficazes por conta dessa questão da empatia, né? De você lidar com pessoas
que vivem as mesmas coisas, que têm os mesmos sentimentos, né, que você. E um mais maduro sempre ajuda aquele que acabou de chegar, né, que pegou o bonde andando, vamos dizer assim, né. Então, assim, no relacionamento, né, na comunhão com a igreja, além da inteligência emocional, é desenvolvido também a inteligência ou maturidade espiritual, né? Porque uma coisa está ligada à outra. A vida emocional está ligada à vida espiritual. Então, não há como eu agir descontroladamente, sem controle nenhum das coisas, e dizer que estou sendo guiada pelo Espírito Santo, né? As coisas de Deus são com ordem e com decência, né? Então, uma coisa, saúde emocional, está ligada a uma maturidade espiritual. E nós temos que lembrar, gente, que Deus nos fez com emoções, né? A gente tem a tendência na nossa cultura de nomear, dividir as emoções, né? A gente diz que a gente tem emoções boas e emoções ruins, né? Mas, principalmente os cristãos, né? Os cristãos têm muito disso, das emoções boas e ruins, e de abordar que emoções como ira ou como raiva, né? São emoções ruins, são emoções negativas, são emoções proibidas. É até pecado você ficar com raiva de alguém. E aí que tá o lance da gente aprender a nomear as nossas emoções. Se eu tô por muito tempo com raiva de alguém, aquilo não é uma raiva, né? Talvez seja um rancor, uma mágoa, ou como a gente diz hoje, é um ranço, né? Você pegou um ranço da pessoa, tá errado, né? Como cristão, tá errado. Mas não é necessariamente raiva, né? Então a gente precisa aprender a nomear aí as nossas emoções. E nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos as mesmas emoções. A Bíblia fala da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, fala também da ira de Deus. A diferença é que as emoções de Deus são santas, porque Ele é santo. As nossas emoções, elas já são deturpadas, né? Por conta do pecado, todas as nossas emoções já são corrompidas. Para vocês terem uma ideia que não existe assim emoções boas e ruins, a questão do amor, por exemplo, né? A gente tende a classificar o amor como algo bom, como algo positivo. Mas se eu amo demais e me apego demais a coisas terrenas, né? Me apego demais a coisas deste mundo, eu já estou cometendo uma idolatria. Se eu amo mais a minha família e a minha família é o centro da minha vida e não é Deus, eu já estou idolatrando a minha família. Então até as emoções boas, os seres humanos são capazes de corromper, né? E em termos das emoções ruins, como a ira, por exemplo, a gente não deve simplesmente classificar, a ira é ruim e ponto. Não. Deus nos deu emoções para que agíssemos biblicamente diante dessas emoções. Então, por exemplo, quando eu vejo uma injustiça, se eu vejo uma injustiça, aquilo me deixa irada, aquilo me deixa com raiva, aquilo mexe comigo de alguma forma. E Deus deu essa emoção pra gente, para que a gente pudesse fazer algo a respeito. Então, se eu vejo uma injustiça, aquilo me ira de alguma forma, faz alguma coisa a respeito daquilo, ajuda aquela pessoa que está sofrendo injustiça ou outras pessoas que sofrem outro tipo de injustiça. Com certeza na sua rua, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família, existem pessoas sofrendo injustiças e que você pode lutar por essas pessoas, né? Você pode, às vezes, se você tem um nível de influência, você pode dar voz a essas pessoas que não têm voz, vamos dizer assim, né? Então, as emoções ruins, entre aspas, né? Não são necessariamente ruins. Ruins somos nós, né, que deturpamos as emoções e não sabemos lidar com ela, né? O problema não são as emoções, na maioria das vezes é como a gente age diante das emoções, né? E como que eu posso agir diante das emoções biblicamente, né? Existe uma orientação bíblica para lidar com as emoções? Não existe propriamente dita assim, olha, você lide assim com as suas emoções, né? Mas nós podemos entender as emoções a partir do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, ele está descrito no capítulo 5 de Gálatas, né? E ele fala que o fruto do Espírito vamos ver se eu lembro de cor agora. O fruto do Espírito é amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Na verdade, essas 9 características são de um fruto do Espírito, né? Então, é um fruto do Espírito com 9 características. E essas 9 características, elas se desenvolvem por igual, né? Então, não existe assim, eu sou mais paciente e não tenho tanto domínio próprio, ou eu sou mais amorosa e não tenho tanta mansidão. Falando em termos de fruto do Espírito, não existe isso. Ou você desenvolve ele como um todo, ou você não desenvolve como um todo, né? Então, ele desenvolve as 9 de uma vez. Por quê? Gente, se tem uma pessoa que eu não tenho paciência com ela, é porque eu não amo essa pessoa, né? Então, se eu não tenho paciência, eu não vou agir com mansidão, não vou agir com domínio próprio, né? E, consequentemente, eu não amo essa pessoa. Então, você vê quantas características do fruto do Espírito já foram aí cortadas desse relacionamento, né? E se eu não amo uma pessoa, né, alguém da minha igreja, principalmente alguém da minha igreja, alguém da minha família ou coisa do tipo, eu sou mentiroso, né? A Bíblia diz em 1 João 4:20 que quem ama a Deus que não vê, né, mas não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Acho que não preciso dizer que todos vocês, se vocês foram cristãos, vocês sabem quem é o pai da mentira. Então, como cristãos, desenvolvendo o fruto do Espírito, nós vamos sim agir com todas as características do fruto do Espírito nos nossos relacionamentos, tá? Então, ele se desenvolve por completo. Então, assim, por exemplo, não existe essa coisa de, eu sou pavio curto, mas eu sou gente boa. O pavio curto seria aquela pessoa talvez sem mansidão ou sem domínio próprio, né? Mas eu sou gente boa, né? Eu ajudo as pessoas e tudo mais. Pode ser que ajude uma pessoa, pode ser que seja uma boa pessoa, mas mesmo assim, uma pessoa pavio curto, que se acha gente boa, é uma pessoa que não tem desenvolvido o fruto do Espírito e, consequentemente, é uma pessoa imatura, né? Não tem maturidade espiritual. Então, porque não dá, gente, pra desenvolver um aspecto só, né? E ainda tem aquelas pessoas que, assim, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui pavio curto, eu sempre fui de determinada forma, eu sempre fui sem paciência mesmo. Eu nunca tive paciência com certas coisas. Eu sempre fui assim, não é agora que eu vou mudar, né? E se a pessoa é um pouco mais velha, ainda fala isso. Agora depois de velho eu não vou mudar mais não, né? E a gente fala isso também. Depois de velho é mais difícil de mudar, né? A gente brinca que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Mas, se nós somos verdadeiramente cristãos e se realmente tivemos um encontro com Jesus, não existe esse negócio de eu sempre fui assim e eu vou continuar assim. Se não houve mudança na minha vida, depois de eu aceitar a Jesus como não só meu Salvador, mas como Senhor da minha vida, é porque provavelmente não houve esse encontro. Eu acho que houve, mas não houve, né? É claro que assim, a gente não espera que as pessoas mudem do dia pra noite. A santificação ela é um processo que não termina nessa vida. Mas precisa haver essa conscientização de que eu preciso mudar, né? Não adianta, eu sempre fui assim. Jesus nos chama a nascer de novo. Então esse negócio de, eu sempre fui assim, vou continuar assim, depois que você encontra Jesus, isso não existe mais. Ele nos chama a nascer de novo, né? Então precisamos repensar sobre isso. Até porque as nossas emoções e a forma como a gente lida com elas de uma maneira geral revela muito sobre o nosso coração, sobre o que realmente é importante para nós. Então, a forma como eu trato as pessoas, né, é importante porque revela o que está dentro do meu coração. O quanto eu sou egoísta, o quanto eu quero impor só o que eu quero, o quanto eu não consigo respeitar a opinião dos outros, que eu já logo não tenho paciência, né, com pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim. Inclusive, é nesse aspecto que eu quero chegar, porque assim, o fruto do Espírito, além dele se desenvolver por inteiro, ele somente se desenvolve, cresce e se desenvolve nos relacionamentos, né? Ou na comunhão, como cristãos gostam de chamar, né? E indo mais fundo,
O fruto do Espírito, ele só se desenvolve nos relacionamentos imperfeitos, né? Nos relacionamentos geralmente mais difíceis. Porque assim, gente, como que eu vou desenvolver paciência e domínio próprio? Obviamente não é no silêncio da minha casa, né? Trancada aqui sem falar com ninguém. Não é na minha bolha de amigos que pensam como eu, né? Que tem as mesmas opiniões que eu, que tem os mesmos propósitos que eu. Então não é assim que a gente desenvolve o fruto do Espírito, né? É no confronto. E quando eu digo confronto, não é confronto de briga, mas é justamente de você lidar com pessoas que têm opiniões diferentes a respeito do mesmo assunto, pessoas que não concordam com você, né? Você amar alguém que discorda de você, é aí que o fruto do Espírito se desenvolve, né? Sem contar que Jesus mandou a gente amar e orar e abençoar os nossos inimigos, né? Então, isso que às vezes as pessoas nem são nossas inimigas, né? É só, tipo, sei lá, minha mãe que tem uma opinião diferente, né? Então, é justamente aí, no relacionamento imperfeito, que o fruto do Espírito se desenvolve, né? Ainda tem mais, tem gente que às vezes comenta assim: ah, eu não vou em determinada igreja, ou eu não vou em nenhuma igreja, porque lá tem muita gente falsa, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente tóxica, que agora a palavra da moda é tóxica, né? Então, tem gente tóxica e eu não vou em determinada igreja por conta dessas pessoas, né? Se a pessoa tem esse tipo de pensamento, para começar, ela não conhece a Bíblia, é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, né? E na igreja tá cheio de gente que nunca leu a Bíblia inteira, né? Então, é uma pessoa que não conhece a Bíblia, conhece somente as partes que lhe convém e provavelmente não conhece essa parte de 1 João 4:20, que amar a Deus e não amar o irmão é mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Então, a pessoa tá indo por um caminho que ela acha que tá certa, mas biblicamente não tá, né? Se a pessoa tem esse tipo de pensamento também, é aquilo, falta maturidade. É uma pessoa que precisa buscar mais de Deus, precisa ser discipulada, né? Para que ela possa desenvolver o fruto do Espírito. E, consequentemente, essa pessoa tem uma autopercepção equivocada. Porque se ela acha que na igreja só tem gente tóxica, só tem gente falsa, hipócrita e não sei o quê. Gente, todos nós, todos, para ficar bem claro, todos nós somos tóxicos, somos hipócritas em alguma medida. Alguns mais e outros menos. Mas todos nós temos falsidade dentro de nós. Então, a pessoa que acha que fulano é mais falso, ou eu não vou lá porque lá tá cheio de gente de determinada forma, a pessoa tá com uma autopercepção equivocada de si mesma, né? E aí falta maturidade, né? Porque a partir da maturidade, aí ao longo do tempo que você vai descobrindo que você não é esse alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? E aquilo, gente, a boca fala do que o coração tá cheio. Se eu fico reclamando muito do povo, é porque o meu coração só tem isso, só tem reclamação, só tem chateação, né? Então, gente, hoje o que eu queria passar pra vocês é basicamente isso. Que as emoções são uma parte importante da nossa vida, da vida humana de maneira geral e principalmente da vida cristã. Pois é a partir das emoções que a gente consegue criar laços, consegue criar e desenvolver relacionamentos, né? Então que a gente possa lidar cada vez mais com as nossas emoções da maneira mais saudável possível, né? Então se você tá com alguma dificuldade em lidar com as próprias emoções, em lidar com as outras pessoas, em lidar com relacionamentos, procure ajuda, né? Você pode procurar um discipulado na sua igreja, pode procurar uma pessoa mais experiente para te discipular e pode procurar terapia, né? Conversar com um psicólogo, fazer terapia também vai te ajudar a lidar aí com as questões das emoções e com certeza vai te ajudar a desenvolver inteligência emocional, que com certeza vai refletir na sua inteligência e maturidade espiritual, tá? E aquilo, gente, uma vez que eu ofendo a Deus todos os dias e todos os dias Ele me perdoa, o mínimo que eu posso fazer é estender o mesmo perdão às pessoas ao meu redor, né? Se a Bíblia fala isso, que se eu sou perdoada todos os dias, né? Eu também preciso perdoar aqueles que me ofendem, né? Fazer o mesmo, seguir o exemplo de Jesus. E falando aí nessa questão do perdão e do amor,
eu queria encerrar lendo com vocês aquela passagem inicial de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, para vocês verem que o amor ele não é apenas um sentimento, né? Eu sinto um amor. Não, o amor está relacionado a atitudes, né? Ao caráter, ao quanto Jesus vive em nós, tá? E a Bíblia diz assim, cadê? Ainda que, a partir do versículo 1, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Pois o amor ele é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vocês lembram daquilo que eu comentei, né, do por que às vezes a gente tem ira? Às vezes a gente até sente a ira, mas quando eu uso essa ira para ajudar alguém, para mobilizar uma comunidade para fazer algo, né? Essa ira ela se transforma em amor, porque ela não se alegra na injustiça. Certo, gente? Por hoje é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem deixar nos comentários. E quem não conseguiu assistir aqui pelo Instagram, vai conseguir ver pelas outras redes sociais, eu vou deixar os links. Que Deus abençoe vocês e até os próximos episódios.